Você, seja muito bem-vindo ao meu canal Marinando no Mundo dos Doramas. Com Marina Iago, quem não me conhece, sou eu. E o tema de hoje vai ser superando-se com doramas, porque é óbvio que os doramas que eu vou indicar falam basicamente de superação, o que é um tema maravilhoso. Quem não precisa de uma forcinha a mais adicional, né? Pois é, sem enrolação, vamos para o primeiro dorama. É Nosso Lugar Secreto. Esse dorama é outro dorama bem despretensioso, que assim, ele não teve, com certeza ele não teve o foco para nos ensinar alguma coisa sobre superação, mas ele ensina muito. Por quê? Ele vai contar a história dessa menina aqui, que ela ficou órfã quando ainda adolescente. A mãe dela sempre foi muito rígida com ela, e a força dela, aquele porto seguro emocional, aquela pessoa que trazia uma paz, uma tranquilidade, era o pai. Só que o pai dela morreu. O pai dela morreu numa situação que o tornou um grande herói nacional lá na China. Eu não vou contar porque vai ser um puta de um spoiler, não vale a pena contar porque não vai influenciar nesse vídeo aqui. Mas influencia na história, eu não quero tirar essa experiência de vocês. Mas enfim, aí o pai dela morreu, ela se tornou a filha de um grande herói da China, mas ela perdeu o pai. Então assim, ela sempre cresceu com aquela necessidade de honrar a memória do pai. O que pra ela fica muito difícil, porque assim, ela já é uma jovem, uma adolescente, com todos os problemas de uma adolescente, com todas aquelas inseguranças e ansiedades e medos e anseios que um adolescente normal tem. Só que assim, ela não se permite errar, ela não se permite fraquejar, porque ela é filha do grande herói nacional. E aí o que acontece? Ela acha que qualquer erro que ela possa cometer vai estar desonrando a memória do pai dela. Então imagina só o peso que essa menina já não tem. Pesado, né? E aí o que acontece? Essa menina, claro, passa no vestibular, vai para uma ótima faculdade lá na China. E logo no primeiro episódio, no primeiro e segundo episódio, ela já é altamente injustiçada, entendeu? Ela é acusada de algo que ela não fez e que na cabeça dela, ela ser acusada disso, as pessoas acreditarem que ela fez isso, vai estar desonrando a memória do pai dela. Então ela começa a tentar lutar para provar a sua inocência. Só que quem está cometendo esse engano, quem cometeu todo esse engano foi esse menino aqui. Esse menino aqui, ele também é um aluno da faculdade, só que ele está fazendo pós-graduação e ele acaba se tornando monitor da turma dela. E durante esse processo que ele está sendo, durante esse momento que ele se tornou monitor da turma dela, é que ele comete essa grande injustiça. E aí ela tenta provar para ele que ela é inocente. E é assim que o dorama começa. Com o decorrer dos episódios, é óbvio, né? Porque vai ser provado que ela é inocente. Se torna professor substituto na turma dela, numa matéria, e começa todo um relacionamento, entendeu? Só que assim, o que acontece? Qual é a parte de superação desse dorama? Que até agora eu só tô dando uma descrição bem leve. A superação desse dorama envolve esses dois personagens. Esse personagem aqui, ele tem problemas muito sérios, muito graves psicológicos, muito graves sociais e também de saúde. Essa menina aqui, ela tem toda a questão da morte do pai que ela precisa lidar, dos dramas dela, da forma como ela é, pelo pai dela, em memória do pai dela, ela acaba na faculdade, ela sendo teoricamente muito privilegiada. Só que ao mesmo tempo ela não é muito privilegiada, porque ela é uma menina muito dedicada. Então assim, várias vezes ela acaba recebendo injustiças das amigas dela, das colegas dela, porque dizem, você só conseguiu isso por causa do seu pai. O que é mentira, entendeu? Porque ela luta muito para conseguir as coisas que ela tem. Então assim, é uma relação bastante conflitante. Ela sendo a filha de um herói nacional, e ela não querendo desonrar a memória do pai, mas ao mesmo tempo ela querendo fazer a vida dela, ser boa, tentar seguir os caminhos certos, ser uma boa filha em memória do pai, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com todas essas situações. E também é claro que vai haver, né? Porque todo dorama tem que ter, né? O casalzinho. E o que acontece? A diferença deles é gigante. A diferença de idade deles, de personalidade deles, a forma como um encara o mundo.
é muito grande. Então, assim, é uma coisa que eles vão ter que trabalhar também pra se superar. Não só se superar como pessoas, não só superar as próprias dificuldades, mas também se superar pra continuar nesse relacionamento. Se eles continuam nesse relacionamento ou não, se a história dá certo ou não, gente, quem assistiu sabe o drama que acontece. Quem não assistiu, eu não vou contar. É drama, gente. Eu só falei que era drama. É dorama. Dorama vem de drama. Então tudo dentro de um dorama é drama. Então eu nem venho com essa história que eu dei spoiler, porque eu não tô dando spoiler. Nesse vídeo eu não vou dar spoilers, tá bom? Então assim, gente, é um puta de um dorama. Sinceramente, eu não gostei do final. Entendeu? Eu não gostei do final, mas o fato de eu não ter gostado do final não desqualifica o dorama. É meu direito, né? Cada um tem direito de gostar ou não. Entendeu? E o dorama não é ruim, nenhum dorama deixa de ser ruim, ou nenhum dorama é ruim porque a gente não gosta do final. Às vezes a gente gostaria de outro final, mas isso não desqualifica o dorama. A verdade é que esse dorama teria que ter tido uma segunda temporada, e não teve por questões de gravação, teve alguma confusão lá. E acabou não tendo uma segunda temporada. Mas mesmo sem ter tido essa segunda temporada, o dorama, ele fecha a primeira temporada amarrando, entendeu? Não ficou, assim, perguntas, não ficou nada, assim, que exigisse ter uma segunda temporada. Não aconteceu isso. O dorama, ele fecha perfeitamente a história na primeira temporada. Só que fechou de uma forma que eu não gostei. Na verdade, eu fiquei bem chocada com o final desse dorama. Fiquei bem chocada mesmo. Mas até o final desse dorama também é uma lição de superação, entendeu? Até o final. Então, gente, vale a pena, tá bom? É um dorama que é muito legal, que ele vale a pena. É um dorama mais maduro. Eu não falei da amizade das garotas, né? Porque elas estão todas na faculdade, então elas dividem o mesmo quarto, acabam criando um clima de muita amizade, de muita reciprocidade, de muita lealdade, mas também tem os arranca-rabos. Outra coisa que me deixou muito chocada nesse dorama, esse dorama já tem bastante tempo que eu assisti, e ele me marcou, por isso que eu tô trazendo ele agora pro vídeo. E uma coisa que me deixou muito chocada foi o fato de eu ter assistido, primeiramente eu assisti Jardim de Meteoros, e depois, logo depois que eu terminei Jardim de Meteoros, eu assisti esse dorama. E aí, se vocês assistirem os dois doramas, os dois falam sobre faculdade, ambiente universitário, e mostram a realidade de alunos universitários típicos chineses. Só que, gente, é incrível, porque assim, os dois doramas são ambientados no mundo atual. Então, você comparar a faculdade de Jardim de Meteoros, a realidade dos alunos de Jardim de Meteoros, e depois você assistir esse dorama e comparar a realidade desses alunos desse dorama, parece que a gente está falando de duas Chinas diferentes. Parece que a gente está falando de países completamente, tipo, se fosse China do Sul, China do Norte, eu conseguiria compreender, entendeu? Essas diferenças absurdas. Só que não existe China do Sul e China do Norte, é tudo China. Coreia pode ter essas diferenças, Coreia do Norte, Coreia do Sul, países, mas gente, a China é o único país, só que ela é tão diferente, é uma realidade completamente diferente. Se você tá na China, nessa faculdade, você tem uma experiência de ser chinês. Se você tá na China, não Jardim de Meteoros, na faculdade de Jardim de Meteoros, você é outro chinês completamente diferente. Gente, eu fiquei... nem sei o que falar, gente, realmente é uma coisa louca. Eu gostaria que vocês assistissem pelo menos os primeiros episódios. É que se vocês assistirem os primeiros episódios, vocês vão amar esse dorama e vão assistir todos. Mas assistam pelo menos o primeiro episódio pra vocês entenderem do que eu tô falando. Até a questão do exército. Gente, vai o exército chinês fazer vistoria nos quartos da faculdade, sabe? Até a questão do exército chinês, que é muito mais presente nessa faculdade. E em nenhum momento em Jardim de Meteoros você vai fazer qualquer referência ao governo chinês ou ao exército chinês ou à questão do comunismo. Já nesse aqui, nossa, gente, é impressionante. Vocês têm que assistir só pra entender o que eu tô falando. Acho que só por essa curiosidade, apesar de não ser o tema do vídeo, que o nosso vídeo hoje é questão de superação, mas esse dorama ele é muito rico. Ele tem a questão da superação dos personagens, mas ele também é uma superação fantástica, porque assim, é até meio chocante a forma como essa menina principalmente supera os problemas da vida dela, principalmente no final. É incrível, é incrível. Mas também tem a questão do amorzinho, né, entre os personagens, todas aquelas cenas fofas, românticas e clichês que a gente gosta. E tem
essa questão das diferenças entre os mundos da China. A gente sabe que a China é vários mundos dentro de um país só. É inclusive igual ao Brasil. Mas, assim, é incrível quando você compara, entendeu? Dois doramas universitários passados no mesmo momento, no mesmo tempo que é o presente, mas com diferenças tão absurdas. Vocês precisam assistir esse dorama, nem que seja por isso, tá bom? Ó, quem assistiu, eu não preciso nem falar o nome do dorama, sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, tá aqui. Olo. E aí você vai falar, Marina, não força. Olo, como dorama de superação? Como assim, Olo? Olo, você pode falar que é um dorama tecnológico, você pode falar que é um dorama de amorzinho. Agora é um dorama de superação. Olo? Da onde você tirou isso, Marina? Pois é, gente. Eu vi muita gente falando sobre Olo, mas uma coisa que eu não vi ninguém falando sobre Olo é a questão de superação que esse dorama nos ensina. E do que eu tô falando, gente? Eu tô falando o seguinte, vocês, principalmente pra quem assistiu esse dorama. Pra quem não assistiu esse dorama, eu não posso contar pra você que não assistiu o Olo o porquê de eu colocar ele como um dorama de superação, porque senão eu vou acabar com a história. Eu vou contar tudo, mas eu vou contar tudo pra você, entendeu? E aí, tipo, se você não gosta de spoiler, fodeu, entendeu? E até mesmo pra que, se você gosta de spoiler também, eu acho que vai perder um pouco da graça. Tem limites, até mesmo pra quem gosta de spoilers. Não pra mim, né, porque eu amo spoiler e eu não tenho limite nenhum com spoilers. Mas, em geral, as pessoas normais têm. Então, eu não vou contar o motivo pelo qual o Olo é um dorama que eu considero de superação pra você que não assistiu. Agora, se você quiser, né, colocar o dorama... Agora, se você quiser, fizer muita questão, é só continuar assistindo o vídeo. Assiste que agora eu vou falar. Gente, por que eu considero o Olo um dorama de superação? Nesse vídeo, nesse dorama, a gente tem a história dessa menina aqui. Essa menina aqui, ela foi sempre subjugada pelo fato dela ser antipática, dela não ser sociável, e ela não era sociável, ela não era agradável, ela mal cumprimentava as pessoas, não é porque ela era metida snob, era porque ela sofria de uma deficiência visual, que não reconhecia o rosto das pessoas. E por que ela simplesmente não chegava e não falava para essas pessoas, olha, oi, tudo bem, eu sou fulana, a gente não vou falar o nome dela porque é coreano e por favor, né? Mas oi, tudo bem, eu sou fulana e é o seguinte, talvez eu passe por você e não te reconheça, mas não é porque eu sou snob metida e esteja fazendo pouco caso, não. É simplesmente porque eu não consigo identificar rostos. Por que ela não falou isso? Porque lá atrás, na juventude dela, ela falou isso e ela foi zoada, fizeram uma maldade com ela e ela ficou traumatizada. E ela não conseguiu superar essa questão. Esse trauma acompanhou ela até a vida adulta, até os dias de hoje, e prejudica ela no trabalho dela. Ela não conseguiu superar. De tal forma que hoje ela é uma pessoa solitária, ela é uma pessoa extremamente carente, ela é uma pessoa meio, não chega a ser amargurada, mas ela é uma pessoa bastante traumatizada. Justamente por aquilo que ela sofreu lá no passado, que até hoje ela não conseguiu lidar. Primeiro personagem que precisa superar algo. O segundo personagem é esse menino aqui, que ele é o programador e o segundo personagem é esse menino aqui, que ele é o programador e o desenvolvedor de Olo. E qual é a história? A história dele é que ele ficou órfão quando criança, a mãe dele se suicidou e ele, durante a vida inteira, ele se culpou pela morte da mãe. E sendo que ele já tinha na infância dele um comportamento meio antissocial, ele já tinha na infância dele um comportamento que ele já tinha dificuldade, ele já tinha na infância dele dificuldade para se adaptar às situações, às pessoas. Então assim, depois que a mãe morre, ou melhor, depois que a mãe dele se suicida e ele se culpa por isso, esses problemas sociais se agravam. Ele começa a deixar de acreditar no amor, ele começa a deixar de acreditar nas pessoas, ele se fecha. E o único amigo dele é o Olo, que é uma inteligência artificial, que foi primeiramente criada pela mãe e depois foi melhorada por ele.
esse menino, ele tem todo um trabalho de traumas, entendeu? Ele tem, sabe, ele é trabalhado no trauma. Ele não é uma pessoa, ele precisa se abrir para as pessoas. E ele precisa se superar para conseguir fazer isso, entendeu? Eu acho que o exemplo maior de superação, gente, é o próprio Olo. O Olo, ele é uma inteligência artificial, ele é um holograma, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa, ele é uma inteligência artificial e como toda inteligência artificial, ele reproduz aquilo que ele está codificado para reproduzir, né? Ele vai responder aquilo que ele foi programado para responder. Então, o que acontece? Ele não foi programado para sentir amor, ele não foi programado para ter sentimentos, ele não foi programado para sentir pena, ele não foi programado para nada disso. Ele foi programado para ser altamente eficiente, mas de uma forma racional. São esses os códigos que foram inseridos nele. Só que o que acontece? Conforme ele vai tendo contato com essa personagem aqui, ele começa a desenvolver sentimento, ele começa a desenvolver um senso crítico, mas baseado em amor, em paixão. Ele começa a se apaixonar e ele supera a si mesmo, ele consegue superar o próprio código dele, a própria programação que foi inserida nele. Ele consegue superar isso para poder viver, experimentar e realizar aquilo que o coração dele, e ele não tem coração porque ele é um holograma, ele é uma inteligência artificial, mas ainda assim ele tem mais coração do que muitos humanos, e ele tem vontade de se superar. Ele consegue, várias vezes ele consegue fazer aquilo que ele não foi programado para fazer. Inclusive ele consegue até mesmo quebrar protocolos, quebrar regras, quebrar leis para proteger quem ele ama por amor. Ele supera a própria programação dele. Gente, se isso não é um dorama de superação, se esses 3 personagens, que são os personagens principais, não nos ensinam a gente a superar nós mesmos, seja qual caminho for, eu não sei o que é um dorama de superação, sinceramente. Eu sei, tá, que da mesma forma que Minha Juventude, Olo também não foi produzido, não foi desenvolvido com essa temática, com essa finalidade. Vai que era de Lula? Foi. Vai que era de Lula é o dorama assim, plenamente. Vai que era de Lula? Foi. Vai que era de Lula teve essa intenção, desde o primeiro episódio até o último, de se superar, da gente lutar, crescer, evoluir, ser cada vez melhor e lutar e não desistir até atingir o objetivo. Até atingir os objetivos. Vai que era de Lula tem esse formato e esse objetivo. Minha Juventude e Olo não tem esses objetivos, mas eles nos ensinam. Eu acho que eu gosto muito desse tipo de dorama que não tem um objetivo, que é despretensioso, mas ainda assim traz essa lição bastante forte. Porque eu acho que a gente precisa de... Porque eu acho que a gente precisa de injeções de superação para nós, né? Todo dia uma dosezinha, sabe? Um pouquinho de exemplos de superação pra gente conseguir superar a nós mesmos no desafio da vida. E se você conhecer algum dorama dessa temática que você goste, que você tenha assistido e que você acha que vale a pena, você me fala nos comentários, deixa aqui por favor, que aí eu vou assistir e se realmente for legal, bacana, eu trago aqui, tá bom? Um super beijo, gente, muito obrigada e vamos assistir o vídeo, tá bom? E se você gostou do tema, já ajuda, por favor, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Vamos ajudar o meu bebezinho, esse canal que vamos ajudar esse canal que é um bebezinho, não tem nem 2 meses, acabou de completar 1 mês, na verdade, a crescer. Ele vai depender de você, entendeu? Eu faço com muito amor, muito carinho. Eu sei que eu tenho muita coisa a aprender, mas eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, por favor, me ajudem, porque o seu like vai fazer toda a diferença, tá bom? Um beijo e vamos assistir o dorama.